colete, porque é o seguinte, eu vou chamar agora um grande treinador, um dos maiores nomes deste país, ele que estava presente em 2004, comandava a seleção feminina brasileira na conquista da lendária medalha de prata, também revolucionou o futebol jamaicano. Além disso, é empreendedor, é um grande comentarista, um filósofo moderno, eu diria, e é um baita de um amigo. Que saudade de trabalhar com você, René Simões, seja muito bem-vindo. Nossa, sonoplastia. Sonoplastia. Me ajuda? Muito obrigado, Camila, Helena, e esse queridíssimo aí, o Duarte, né? Isso é uma figura fantástica, né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Quando a Elô me ligou, eu aceitei, ainda brinquei com a Elô, né? Ela disse, você aceita? E eu disse, olha, eu estou fazendo um curso em Harvard e estou no primeiro ano, e nesse curso eu estou aprendendo a dizer não às pessoas queridas. E como eu estou no primeiro ano, ainda não me concluí, eu não tenho como dizer não para você, Elô. E aí, mas ela não me falou que estaria no programa. E se ela me fala, eu diria para ela 10 vezes sim, né? Estar com vocês aqui é muito legal, muito legal. Ai, meu Deus, você é muito querido, René, de verdade. Eu queria aqui estender, a gente conversar sobre vida, a gente conversar sobre reflexão, sobre o ser humano, mas vamos falar sobre futebol, que também é bom, você entende demais sobre o assunto. Nós temos o Brasil, a seleção masculina, disputando medalha. Já nessa terça-feira, às 5 horas da manhã, vai enfrentar o México nas semifinais. A outra semifinal tem Japão e Espanha. Já já nós vamos falar também sobre o futebol feminino, mas projetando essa partida com tudo que você viu até agora, Renê, o que a gente pode esperar desse confronto? Olha, eu estou sempre preocupado com a parte mental dos nossos atletas. E depois, se nós formos falar sobre o futebol das mulheres, que eu não chamo de futebol feminino, afinal, o voleibol tem a rede mais baixa, o basquete tem a tabela mais baixa. E no futebol, o que tem diferente das mulheres? Absolutamente nada. Então, é futebol dos homens, futebol das mulheres. Mas vamos aceitar que seja futebol feminino mesmo. Eu acho que a parte mental, e depois eu vou dizer por quê, como agora eu acho que o Jardim ele tem que trabalhar muito essa parte mental, porque em 2012 nós perdemos a medalha de ouro exatamente para o México. Então, nós temos que saber que isso, lá no fundo, está batendo na cabeça do nosso jogador. Pô, será que vai ser de novo? Será que vai acontecer? Né? Em 2004, quando fomos disputar a semifinal, eu tive um cuidado muito grande, porque em 96 disputou a semifinal, perdeu, disputou o terceiro lugar, perdeu. Em 2000, na Austrália, semifinal, perdeu, terceiro lugar, perdeu. Quando chegou em 2004, eu digo, o que elas estão pensando? Que vai ser tudo igual. E aí eu contei uma historinha para elas de como se adestra um elefante. Um elefante pequenininho, você bota uma corda de navio no pescoço dele, numa árvore imensa, centenário, ele tenta sair e se machuca, tenta sair e se machuca, tenta... Depois, ele já pesando toneladas, você bota uma corda fina numa árvore pequena e ele não mexe, porque vai ser tudo igual, ele vai se machucar. Então, nós, brasileiros, nós temos essa tendência de achar que vai ser tudo igual. Mas se eu fiz diferente, não pode ser tudo igual. Pode ser até pior, mas igual não vai ser. Então, eu espero que esteja sendo trabalhado isso na cabeça deles. Eu acho que a seleção está jogando um futebol extremamente competitivo, isso é bom. Me preocupa, em alguns momentos, ver o Richarlison caindo e rolando tanto como tem rolado. Eu, às vezes, acho que vai ter que entrar uma ambulância e levar ele para uma unidade de tratamento intensivo, porque do jeito que ele está rolando, eu digo, mataram o cara, né? Mas tenho gostado, gosto muito do meio-campo do Brasil, acho consistente, acho o Daniel Alves dando uma experiência, um toque, o time do jogo, né? Nós, treinadores, sempre temos aqueles jogadores que a gente chama de o meu treinador. Eu sempre tive um jogador que eu dizia para ele, meu treinador, olha, preste atenção nisso, preste atenção. E o Daniel pode fazer isso com o time. E o México é sempre um time muito aguerrido, é um time muito rápido sempre, e um time que não vende barato, os jogos dele, não. Então, nós vamos ter que estar muito atentos
para que a gente possa ter. Nós perdemos um jogador com o terceiro cartão amarelo, está me fugindo agora, me fugiu. Era o Douglas, né, que foi expulso no primeiro, e ainda tem o Matheus que está passando Eu por acho, exames para saber a condição de jogo física. mas por cartão nós perdemos alguém, não tô lembrando aqui agora quem foi, mas eu me lembro que levou o terceiro cartão, o segundo ou terceiro, né? Pode deixar que A a gente gente vai já dar uma traz pesquisada essa. aqui. Só na O semifinal. Vini, nosso produtor, vai dar um help aqui para a gente, né, Vini? A quarta final limpava tudo. Para a semi não contava mais para fazer semi e final, mas a quarta levando foi suspenso alguém, não estou lembrando aqui. Não sei se foi Matheus Cunha, eu acho que foi nosso centroavante. O Matheus Cunha, na verdade, ele teve um desconforto na coxa, Ele tanto que ele teve foi substituído. Ainda isso. estamos esperando para a avaliação final dele, para ver se ele tem condição de jogo mesmo para enfrentar o México. Ainda tem um tempinho de recuperação. Um bom jogador e que agora começou a fazer gol, né? Ele iniciou as partidas perdendo alguns gols, ficou um pouco ansioso, mas agora eu acho que já bom jogador. Eu não tinha muito conhecimento desse jogador, gostei muito. Agora, Renê, falando um pouquinho do futebol feminino, até que a gente tinha falado que depois a gente falaria, eu queria que você fizesse uma análise aí da seleção feminina, é mais do que isso. A Pia foi contratada, né, em julho de 2019 com o objetivo de trazer aí uma medalha, colocar o Brasil no pódio nos Jogos Olímpicos de 2020. E considerando que os Jogos aconteceriam em 2020, ela teria aí um ano para comandar a seleção, para criar um time campeão ali, trazer a medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze, enfim. Só que a minha dúvida é um peso muito grande para um técnico assumir um time nessas condições, porque a gente sabe muito bem a capacidade da Pia, quão grande ela é, quantas coisas ela já conquistou, e eu sinto que isso vem muito no futebol como um todo, de muitas vezes o técnico ou ser responsabilizado por uma derrota e acaba caindo muito rápido. Às vezes a gente vê muito a pressão em cima dos atletas, mas a gente não vê em cima do treinador. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação a isso, em relação a esse peso que a Pia assumiu e, obviamente, em relação ao Brasil, aí, a disputa das meninas, que a gente acabou sendo eliminada aí para o Canadá, um jogo 0-0, que deixou a gente bem para baixo, né? Eu acho que nós temos um erro estrutural no nosso futebol. O Duarte, que conhece bem o futebol português, ele sabe que todo clube tem um diretor desportivo. Esse diretor, ele é responsável pelas contratações dos jogadores, é ele que contrata o treinador, é ele que faz o projeto de linha vertical, né? Desde o primeiro time até ele tem um nome que ele se chama lá embaixo, o berço, ele que estabelece essas linhas, ele que estrutura tudo isso. Então, quando vem algum resultado, né, é ele que vai analisar, ele não sofre esse peso. Quando contrataram a Pia, eu disse, bom, primeiro passo, nós estamos dando o seguinte, nós estamos reconhecendo que nós precisamos investir no futebol. Isso é muito bom. Só acho que ela não devia ser a treinadora, ela devia ser a diretora desportiva, diretora técnica, e ela começar a comandar todo mundo. Porque você dirigindo o time, você não tem tempo de olhar os outros. Não há tempo hábil. Às vezes os times estão jogando ao mesmo tempo. Olha a seleção brasileira, que a gente fazia o treinador da principal dirigir a seleção olímpica também. Como? Se os dois jogam ao mesmo tempo. Então, isso era meio bem complicado. Eu acho que, no caso do estrangeiro, se você pegar a Copa do Mundo masculina, jamais houve uma seleção campeão mundial em que o treinador não fosse nativo. Nunca aconteceu isso. E por que isso? Porque existe a cultura, né? Qual é a desvantagem? Eu vejo agora na entrevista da Pia, depois do jogo, ela dizendo assim, precisamos olhar mais o estado mental e físico das nossas jogadoras. Porque eu acredito que ela foi envolvida, as meninas são muito persuasivas, são queridíssimas, né? E eu, de vez em quando, eu me afastava delas. Eu dava um tranco nelas e elas ficavam assustadas e nós ficávamos afastados. Porque eu queria que elas pensassem em alguma coisa assim, não pode ser tudo como vocês querem,
Não é assim. E eu acho que a Pia, ela percebeu isso, ela acabou um pouco envolvida até nas decisões. A Amanda Pia embora será o maior absurdo do mundo, né? Deixa a treinadora trabalhar, que é extremamente competente. Mas esse lado cultural, ela trabalhou com suecas e americanas, muito parecidas, frias, absolutamente frias. Elas não fervem. Em 2004, nós demos um passeio nelas na final e elas, você olhava para elas e dizia assim, elas vão ficar desesperadas daqui a pouco. Nada, nada. Era o trabalhador padrão, né? Tinha que ganhar a medalha do trabalhador padrão. Não quebra. Nós quebramos. A gente toma um gol, quebra um pouco, a gente está difícil. E foi isso que eu tive que trabalhar muito com as meninas, tanto que nós levamos o primeiro gol na final e não quebramos. Continuamos jogando, 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 jogando. E eu acho que ela deve ter percebido isso agora e saber o seguinte: exatamente o que eu falei do México, eu falo do Canadá. Em 2016, o que aconteceu? Nós empatamos e perdemos dos pênaltis para o Canadá. Então, isso na cabeça delas estaria passando, estaria passando. No intervalo da Suécia de 2004, eu entrei no vestiário e disse, eu não posso ser o mesmo René, porque elas fizeram um primeiro tempo exatamente com tudo isso na cabeça. Nós não vamos ganhar e ainda vamos disputar o terceiro lugar e vamos perder. Eu entrei chutando garrafa, chutando mesa, xingando elas de tudo quanto foi jeito, falei palavrão em quantidade e elas se assustaram e tomaram um susto. Aí eu baixei e disse assim, dá para a gente jogar futebol que a gente pode jogar agora? Vamos combinar isso? Vamos! Aí elas começaram a gritar, vamos lá, jogamos e ganhamos o jogo. Então, que não se tire a competência da Pia, mas que não se fique vitimizando também toda vez que o futebol feminino perde. Tadinhas, nada. A CBF deu uma estrutura para elas, né, que em 2004, a Aline Pellegrino, que é a diretora agora, eu convoquei meia-noite pelo telefone. Eu estava no meu quarto, alguém bateu lá e disse, olha, tem um telefonema para o senhor. Eu digo, pô, meia-noite? Era um treinador da Universidade de São Paulo, que tinha conexão com Araraquara, alguma coisa. Olha, eu tenho uma zagueira aqui alta, boa, pode mandar, manda para cá. Foi assim que ela foi convocada. Então, hoje em dia não acontece isso, você tem os campeonatos. Então, nós estamos caminhando a passos largos, dando boa estrutura para todo mundo. Agora, sem vitimizar, também não vamos passar para o outro lado e dizer que é terra arrasada, acabou tudo isso. Não, eu acho que elas já têm uma cultura tática que não tinham na minha época, né? Um cortador de grama, engraçado que ele disse para mim depois de uma semana, professor, o problema dessas meninas é que elas não têm freio. Eu disse, não tem freio? Como assim? Já viu como é que elas se batem? Elas estão caindo e trombado o tempo todo? Eu digo, pô, interessante. E aí começou cada trombada que uma caía, precisava de atendimento, foi atendida, quando ela olhava já tinha alguém substituindo ela no treinamento, ela estava fora. Passaram a não cair tanto, precisar tanto de atendimento. Então, eu acho que isso a Pia deve ter descoberto agora. Outro ponto que eu não deixei acontecer na ir fugiu o nome agora, onde ficam os atletas, a Vila Olímpica. A Vila Olímpica é. O futebol não vai, por exemplo, essas meninas agora não foram à Vila Olímpica pelos meus conhecimentos, chegaram, foram logo para um hotel e não. Eu disse, não, eu quero passar no mínimo 3 a 4 dias, eu quero que elas sintam o que é a Olimpíada, a beleza de tudo. Então fomos para lá, depois é que fomos para o hotel para jogar em outro lugar. Então, por quê? Para a americana não diz nada isso, nada. Para a sueca não diz nada, mas para a brasileira diz isso. Então, eu acho que ela percebeu isso agora e eu acho que os próximos trabalhos delas vão ser muito melhores. Eu não vejo porquê. Eu já ouvi algumas pessoas, perdeu, tem que sair nada. Tem que melhorar, dar mais condições e vão aparecer jogadoras muito boas mesmo. Eu vi jogadoras, eu acho que a qualidade desse time era muito boa a qualidade desse time. Agora, precisa ter esse trabalho de fortalecimento.
Deixa eu aproveitar, Renê, que eu te conheço um pouquinho, sei que você gosta muito de trabalhar a cabeça das pessoas, dos teus jogadores, quando você é treinador, essa coisa, você mexe muito com o lado emocional do atleta. E você já desenvolveu bem aqui sobre o futebol masculino, já desenvolveu bem sobre o futebol feminino, tudo que se passou. E o que a gente está vendo agora, talvez ela seja a maior atleta, né? Ou era para ser a maior atleta dessa Olimpíada, que era a Simone Biles. E a gente viu o que aconteceu. A pressão que ela sofreu, esse controle emocional, que talvez ela não tenha conseguido ter totalmente esse controle, né? Porque ela sentiu que não estava tão bem preparada como estava no Rio de Janeiro, que ela não conseguiria dar o que ela acha que ela pode dar, que era o melhor, e a pressão muito grande em cima dela. Nesse momento, com um atleta, como é que se trabalha a cabeça de um atleta, de um jogador, enfim, numa competição desse nível e sabendo da qualidade que esse atleta tem? O problema é que o que eu vejo, eu acredito, eu sou. O que eu não vejo, eu não posso acreditar, porque eu não vi, eu acabo não sendo. O problema é o seguinte: alguém, em algum momento, não viu que o treinamento dela ou a performance dela não estava igual e não ajudou que ela visse isso para que ela acreditasse, para poder treinar mais, para melhorar, para chegar lá. E nem poderia, Duarte. Eu não sei ainda, mas eu acho que o número de recordes que serão batidos nessa Olimpíada vai ser extremamente inferior a todas as outras Olimpíadas, porque você tem um ciclo de 4 anos para trabalhar, e aí, diferentemente do esporte coletivo, mas os individuais principalmente, você vai estabelecendo parâmetros e você vai subindo a intensidade do treinamento, a cobrança, as competições, e aí você chega no auge lá 4 anos. Nós tivemos uma quebra muito grande, e essa quebra talvez não tenha sido observado por alguém e imaginou que essa atleta ainda era a mesma atleta de 2016. Não era mais. Não era mais. Por quê? Porque você perdeu esse momento. Então, o time de preparação dela foi quebrado, e aí todo mundo voltou, isso aí falando de fora, né? Todo mundo voltou a trabalhar com ela como se fosse a mesma atleta. E não é a mesma atleta, é outra atleta. Primeiro, porque quebrou o ritmo de treinamento, todo o projeto, né, de treinamento, a programação, e depois ninguém sabe como a pandemia interferiu nela. Esse é o grande problema, como ela reagiu, né? E até hoje, eu também não sei se ela teve a Covid, se não teve, se perdeu familiares, se não perdeu familiares. Então, eu acho que alguém não viu que estava trabalhando com alguma nova atleta, ou se esse treinador, de repente, treinadores tiveram muito cuidado por se tratar de quem era, de não dizer as coisas que ela estava fazendo, que não deveria ser feito. Algum erro aconteceu. Ela mesmo não se abriu, não se abriu com alguém. É impossível se abrir somente na Olimpíada. Isso deve ter acontecido há 6 meses atrás, dela estar se sentindo insegura, que ela seria o grande nome, tudo isso. Então, faltou aí esse trabalho de aproximação, né? Duarte tem alguns jogos que eu tenho um hábito para me controlar. Eu sempre chego no vestiário, eu gosto de sudoku, aquele jogo de números, eu fico fazendo ali e olhando, fazendo e olhando. Às vezes tem um jogador que é mais quieto, está falando demais. Tem um jogador que fala demais, não está falando. Então, opa, está na hora de dar uma sentadinha com ele e dizer assim, está tudo bem? O que houve? O que está acontecendo? Tá mais... Você sente o vestiário. Então, você tem que olhar o tempo todo o teu jogador, o teu atleta. Eu acho que alguém não conseguiu ver essa nova atleta imaginando ela de 2016. Então, houve um descompasso entre ela e quem deveria olhá-la. Ao olhar ela e chegar duro nela, dizer, talvez ela visse que ela não estava tão preparada. Sentir isso dentro da Olimpíada é um negócio totalmente fora da lógica, não é só ali. Ela já vinha sentindo isso. Ela já vinha se sentindo mal preparada para essa competição. Renê, eu não sei nem o que te falar. Muito obrigada por essa conversa, por aceitar o convite, por se sentar aqui à nossa mesa redonda virtual
para discutir futebol, não só na parte técnica, mas na parte comportamental, e não só futebol, mas sim o ser humano que está por trás desses personagens, desses atletas, em todas as modalidades dos Jogos Olímpicos. Obrigada mais uma vez de coração, e por mim a gente continuava aqui até... para até o sempre, final da gente, um papo desse é aquilo, é sempre, trazer um amendoim, para não falar outra coisa, né? Não vamos falar de bebida alcoólica, e ficar batendo papo. Porque conversar com o René Simões é isso, ele traz reflexão que eu sempre também coloco na minha vida. Então, obrigada por mais essa aula, como sempre, René. Obrigado, um beijo grande para vocês aí. Bom programa, que todos que nos assistam hoje à noite possam receber um conteúdo, que o esporte, acima de tudo, é isso. Ele tem que passar algum conteúdo. Eu não vejo 11 jogadores chutando uma bola, eu não vejo o atleta pulando um cavalo ou dançando um funk na favela. Eu vejo um ser humano que está mostrando o seguinte: alguém disse que não podia ser feito, eu fui lá e fiz. Então, parece impossível, mas não é. Que demais, que leitura. Arrasou, como sempre. Beijo gigantesco. Beijo, Camila. Você, tudo de Duarte, bom. que bom, Duarte. Um abraço. Vamos marcar lá no Camarão, cara. Vamos comer aquele camarãozinho lá que é muito Evaldo bom. agora saiu da quarentena, está liberado. Tá certo. Beijo, Helena. Beijo, Renê. Estou adorando essa ostentação do camarão aí de vocês. Eu vou levar aqui pra congelado gente. para você. Ah, bom, daí sim. Aí fica mais justo. Beijo na Elô. Obrigada. Tchau. Pode deixar, Renê. Brigadão. Beijo. Que demais, né, Cami?